nasci no berço evangélico. Fui para o berço evangélico, meus pais, assembleano roxo, né? Inclusive meu pai com 105 anos de idade. Até hoje é membro da mesma igreja. Meu pai é membro da Assembleia de Deus há 60 anos. Eu falo isso sempre, sem sair da sede. Nunca saiu da sede? Não. 60 anos. Assembleano raiz, minha mãe, Jesus levou tem 3 anos. Eu cresci no meio da oração. No meio da oração, consagração. Eu cresci naquela Assembleia de Deus mesmo, raiz, da onde tinha chegava no altar e, ao subir o púlpito, deixava o bonezinho de lado pendurado, o chapeuzinho. Um chapeuzinho arredondado, aonde não podia ir para o altar sem ter o colete por debaixo, gravata se fosse sem. Então eu sou dessa época, mas quando eu cheguei aos 13 anos, aí me deu uma vontade de conhecer o mundo. Dali eu fiquei dos 13 até os 20. No mundo. Aí foi ruim. A gente vai entrar nisso aí, mas na sua percepção, o que leva um filho de crente, que foi criado praticamente na igreja, louvando, ouvindo louvores, ouvindo pregação, participando de escola bíblica dominical, ou seja, sendo doutrinado, tendo uma educação com princípios e valores cristãos, a ir para o mundo, a tal ponto de ir para a cadeia, de ir para o tráfico e viver a loucura do mundo? O que leva? Eu acho que, particularmente na minha época, minha mãe me deu muito conselho, meu pai também, mas como naquela época era muito mais rígido, eu ouvi muito mais não do que sentar e me explicar o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Eu acho que às vezes você fala não para um filho e sem explicar o porquê daquele não, é aí que mora o perigo. Eu acho que você tem que falar um não, mas explicar o porquê você está dando aquele não a ele. Saber o que pode acontecer se você permitisse que ele fosse com alguém ou em determinado lugar. Eu acho que eu recebi alguns conselhos, lógico, mas eu recebia muito mais não. Era sim ou não? Eu acho que isso fez com que criasse dentro de mim o desejo de conhecer o mundo. Mas por que tanto não? Eu nunca vi, eu nunca provei. Eu acho que deve-se haver, para filhos de crente, sentar com eles, ter um tempo de mesa e explicar para eles o que o mundo pode fazer com eles. Hoje eu sempre falo com meu filho, eu converso com ele quando tenho aquele momento pai e filho, eu sempre falo com ele. Ele não precisa experimentar o que eu experimentei. Foi devastador, até porque o meu filho hoje nasceu em um outro contexto, né? Sim, sim. Embora eu não fui para a vida que eu estava levando, não foi por necessidade, não. Foi por sedução. Mas sedução, adrenalina, aventura, sim, entra dentro dessa questão que o senhor falou. O não pode, sem uma explicação, o do porquê não pode, leva você a conhecer as pessoas que acreditam que pode e de lhe dar uma explicação, sim, porque pode, né? Porque sempre vai haver uma explicação, né? Tanto para aquilo que é bom quanto para aquilo que é mal. Então, se você não explica a forma como deve ser explicado para o seu filho, o mal que aquilo pode causar, alguém pode passar aquele mal para ele de uma outra perspectiva. E ele acabar sendo seduzido por aquilo, desejar experimentar. E foi realmente o que aconteceu. De que forma o senhor foi seduzido para isso? Primeiro eu quis conhecer o mundo. E é uma coisa muito interessante. Eu não sei hoje o contexto, né? Mas na minha época, filho de crente era identificável. Era muito identificável. Até pela forma como se vestia, toda a postura, ele era muito identificável. Então, quando eu comecei a me afastar do evangelho, eu queria, a primeira coisa que eu quis fazer era desvincular-me daquela imagem de crente. E acabei, querendo ou não, você acaba sendo o pior daquela turma. Porque você quer mostrar que você já não é mais aquilo. Seria um mar de rebeldia também. Então, eu fui me envolvendo pouco a pouco. Primeiro fui fumando cigarro, guimba de cigarro. Aí tinha todo aquele trâmite para chegar em casa, escovava o dente, chupava bala para tirar o gosto. E era uma coisa louca. Depois dali, eu fui começando a experimentar um pouquinho de cerveja. Aí eu me lembro que até um dia... Aí eu com 14 anos, 15, assim, já fui me apresentar a cocaína. E aí eu resisti, eu falei, não quero. Eu tinha um temor, né, muito grande, falei, não quero. Aí até que um dia eu fui sair com os amigos e bebi. Bebi, fiquei bêbado. Aí esse camarada foi e falou assim, ó, se tu cheirar isso aqui, tu fica bom.
Eu falei, Aí quando eu cheirei, cortou o efeito do álcool na hora. Na hora. Aí o diabo me pegou aí. Porque eu passei a usar cocaína para cortar o efeito da cerveja. Dali eu comecei a me viciar. Se tornou tipo um gatilho. Todas as vezes que tomava o álcool, tinha que usar droga. Aí dali eu já não queria mais saber muito da cerveja, eu queria viver na cocaína. Aí fui até os meus 20 anos. Mas o senhor só ficou mesmo como usuário ou foi pro tráfico também? Aí o que eu fiz? Eu comecei, eu não queria roubar porque ficou uma coisa na minha cabeça que minha mãe falou comigo, que aquilo marcou. Por isso que é interessante você explicar. Você sentar e explicar. Minha mãe falou assim, eu tô te criando para você ser um homem. E um homem de Deus. A gente mesmo sendo pobre paga um colégio particular para você. E eu tô criando você para ser um homem de Deus. Ela disse, se um dia você pensar em se afastar do evangelho, eu vou te pedir um favor. Não me dê essa vergonha. Ela disse, eu não quero que você seja nada de ruim, mas ainda que você seja tudo, só não seja um ladrão. Eu falei, mas por quê? Ela disse, porque o ladrão é a classe mais baixa que existe. Ele não tem e quer tirar o que os outros têm. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei para mim mesmo que eu nunca ia roubar. Aí dali eu comecei a ir pro morro pegando cocaína, fui vendo aonde os caras vendiam, aí você vai pegando amizade, e naquela amizade eu decidi, como eu não queria roubar, eu tinha que me manter. Aí eu ia na favela, por exemplo, lá no Andaraí, lá no Complexo da Maré, na Nova Holanda, eu ia lá, pegava cocaína, uma boa quantidade de cocaína, e ia pro meu bairro, batia ela, pegava aquelas pedras de cocaína, tirava a parte que eu queria usar, e ali depois eu manipulava aquela cocaína, colocava um monte de coisa, com misericórdia. Nem eu sei como é que as pessoas usavam aquilo. E eu comecei a ganhar dinheiro. Aí você ganha dinheiro, você compra arma, você consegue ter um certo poder aquisitivo, mas aí você vai chamando a atenção das pessoas, inclusive das autoridades, né? E dali eu fui só me afundando nessa vida, até o ponto de eu tomar 3 tiros quando eu tinha quase 18 anos aí. Chegou a tomar 3 tiros? É interessante, aí tem que falar. Foi justamente no que minha mãe falou para mim não fazer. Ela falou pro senhor não roubar, então Aí quando o senhor entrou pro... Foi num assalto da primeira vez que eu fui, porque poderia ser que se eu fosse bem sucedido, poderia ser que eu tomaria gosto. Aí no primeiro assalto que eu fiz, um policial paisano que estava do outro lado da rua, viu todo o trâmite que a gente ia fazer e me pegou desprevenido. A fita deu errado. Mas minha mãe falou para mim, eu saindo de casa, ela falou assim, Deus falou comigo essa madrugada, eu orando por você, para mim não pedir misericórdia por você. Porque a partir de hoje Deus vai tratar contigo. Minha mãe falou com muita autoridade. 15 dias depois, eu tomei 3 tiros. Eu me lembro que eu estava com um Magnum 44, grande, cromado. Eu apontei para a direção dele, do cara que estava me dando tiro, porque eu vi de onde estava sendo aqueles fogos. Ele estava entre uma banca de jornal e um poste. Ele atirando assim, pegou o primeiro pegou na minha barriga, o outro pegou na minha mão. E quando eu apontei para ele, aí ele se abrigou e o primeiro falhou. Meu Deus. Aí quando ele apontou de novo que eu dei o segundo, o segundo saiu, e quando saiu eu corri. E um amigo meu ficou lá estendido no chão, lá baleado. Mesmo tendo recebido os tiros, ainda conseguiu correr? É porque nenhum projétil pegou em um ponto vital, né? Todos pegaram perto. E principalmente pegou na carne, pegou no osso, o da minha mão, a marca é até hoje. Não vou mostrar aqui, mas minha barriga é aberta, né? Tem a marca dos pontos, a marca das balas. Mas eu ainda consegui vir em casa. Antes de ir ter um atendimento? Do hospital. Eu tomei tiro 9 horas da noite. Eu fiquei de 9 da noite até 3 da manhã sangrando lá no hamaco, tomando soro, porque a intenção do pessoal de lá na época, que tinha polícia lá e sabia, é bandido, cheio de tatuagem, deixa morrer. Então, eu era um cara que dava problema para a sociedade. Eles não tem a percepção de que é uma alma, né? Deixa morrer.
Mas Jesus não deixou. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.